Asa no meio do campo, já entregou para Luiz Carlos. Escapa o Tatu, vai cavando o jogo pelo Vasco da Gama no finalzinho da partida para Roberto Dinamite. Capricha Roberto, empurra para Dé, corta Osmar, a pelota sobra para Zanata, pode marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou, prefere agora o Santo, executa para Roberto Dinamite, matou no peito, atenção, gol! Olá, está começando mais um documentário radiofônico, com especial O Rádio e o Futebol. Um programa produzido pelos alunos do 6º período de jornalismo do UniBH. Com a apresentação de Bruno Fürst e Ricardo Morgan. Nesta edição, você confere a história do rádio no Brasil, com ênfase no futebol, o esporte de massa que fez da radiodifusão um poderoso veículo de comunicação. Fique ligado. O rádio esportivo foi essencial para a popularização do futebol e um importante complemento na definição do rádio como meio de comunicação de massa. A primeira transmissão radiofônica foi de Nicolau Tuma, da Rádio Sociedade Educadora Paulista, durante o 8º Campeonato Brasileiro de Futebol em 1931, em jogo entre as seleções dos estados de São Paulo e do Paraná. A narração dos jogos era feita por telefone ou por meio de alto-falantes. O locutor, ou speaker, como era chamado na época, narrava de dentro do campo ou na torcida, e esses locais foram denominados por Nicolau Tuma como reservado da imprensa. E se estamos falando sobre o rádio no Brasil, é difícil deixar de fora a história do futebol. O futebol foi implantado em nosso país pelo brasileiro de descendência inglesa Charles Miller, em 1884. 20 anos mais tarde, o esporte foi unificado com a criação da Confederação Brasileira de Desportos, a CBD. Em 1932, o governo autorizou a veiculação da publicidade. Com isso, as emissoras começaram a ter uma programação mais agressiva, com apelos à massa. O rádio esportivo passou a atender 3 demandas. Era informativo, conquistou os anunciantes e valorizou o público com transmissões de futebol. As transmissões esportivas enfrentavam muitas dificuldades devido à precariedade dos recursos técnicos para as irradiações. A persistência em realizar narrações esportivas diretas provocou a busca de melhoria nos equipamentos, e isso acabou influenciando o desenvolvimento do jornalismo radiofônico brasileiro. A Rádio Pan-Americana foi a primeira a se especializar na transmissão esportiva, e seu maior trunfo foi a criação do primeiro plantão esportivo em 1948. Por meio de radioescutas, o programa modernizou a maneira de coletar os resultados dos jogos. Após as conquistas do Brasil das Copas do Mundo da Suécia e do Chile, as transmissões esportivas passaram a dar espaço para o mercado internacional. A linguagem radiofônica no futebol foi dividida em denotativa, com o uso de figuras de linguagem, com o primeiro grito de gol dito como caixa, por Mário Henrique da Itatiaia. Cruzamento na área, desvio, caixa! 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 Gol! E conotativa, que utiliza conceitos literais, como explica Luiz Mendes sobre a linguagem utilizada pelo locutor esportivo Amador Santos. Ele chegou a fazer até um quadrado, mandou imprimir uma espécie de um cartão em que apareciam quadrados numerados com o campo de futebol, o desenho do campo de futebol. Então ele dizia, bola com fulano, que passa para o campo contrário e entra no quadrado 33 de posse da bola e entrega a Beltrano, que está no quadrado 35, dentro do campo contrário. A concorrência da televisão colorida obrigou as emissoras de rádio a tornar a narração do futebol mais atraente, com o uso de vinhetas e efeitos sonoros. Uma das principais rádios com transmissões esportivas é a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. O jornalista e responsável pelo site futeblogsportes.zic.net, Romero Carvalho, comenta sobre o maior desafio hoje do rádio mineiro esportivo, em relação ao jornalismo e à cobertura nas transmissões. Os principais desafios hoje para a imprensa esportiva de Minas Gerais é primeiro criar uma alternativa ao padrão que a Itatiaia já estabeleceu. Então é criar uma alternativa diferente e um pouco inovador, porque o padrão que tem, ele já está consolidado, mas é algo que tem que buscar um dinamismo maior, porque a internet já tem o seu espaço hoje no Brasil, as notícias novas são todas da internet. Está terminando mais uma edição do documentário radiofônico. Trabalhos técnicos de Cristiano Botelho. Edição de Ricardo Morgan. Apresentação de Bruno Fürst e Ricardo Morgan. A coordenação é da professora Giza Campos. Fique ligado em nossa programação e até o próximo programa. Até lá.